Mais uma vez, boa noite. Você que nos acompanha pelas redes sociais. Você pode estar enviando esse link, né, para que outras pessoas também possam estar compartilhando, né, rezando conosco, neste momento de espiritualidade da comunidade Filho Amado. Então, para quem não me conhece, você que aí está nos acompanhando não me conhece, meu nome é Vanusa, eu tenho 53 anos, sou consagrada da comunidade Filho Amado. E para mim é uma honra, uma alegria estar aqui para compartilhar esse tema com vocês. E hoje o tema que nós vamos partilhar é chamados para o discipulado. Aí a gente questiona, né? Todos nós temos um chamado? Pergunta aqui da Assembleia aqui. Todos nós temos um chamado? Quem concorda? Você também de casa pode dizer, responder. Eu estou vendo uma insegurança. Quem acha que sim, levanta o braço. E quem tem dúvida? Todos nós temos um chamado. Alguns têm um chamado específicos, outros não, né? Mas todos nós temos um chamado à vida, à igreja e à santidade. Isso é para qualquer um de nós. Somos filhos de Deus, então temos que viver isso plenamente, né? Chamado à vida, à igreja e à santidade. E a palavra chamado, ela no latim, ela significa anunciado a gritos, proclamado, apregoado. E apregoado quer dizer que foi divulgado publicamente, notório, que se tornou muito conhecido. Olha só a palavra chamado, né? Para quem vai viver esse discipulado, que quer dizer aprendiz ou seguidor na essência. É um processo de aprendizado, de crescimento espiritual pelo qual todo cristão passa. Então, nesse processo que eu vou vivendo, que é um processo contínuo, que não acaba nunca, eu todo o tempo tenho que ficar nessa condição de discipulado. Eu vou sempre estar aprendendo. Eu nunca sei de tudo, eu nunca vou saber tudo. Eu vou estar sempre em processo. Sempre. E eu preciso desse processo, né, de caminhada para Deus, no seguimento de Jesus, eu preciso estar anunciando, proclamando publicamente, de maneira notória, e se tornar conhecido. E quem que eu vou tornar conhecido? Jesus. Eu vou tornar conhecido Jesus, com a minha vida, com o meu chamado, com a minha vocação, vivendo de acordo com aquilo que Deus me pede. Na simplicidade, né, daquilo que Deus me pede, porque Deus ele é simples. Deus é simples. Tudo para Deus é simples. A gente não canta aquela canção, né? É tão lindo, tão simples. Então Deus é simples. Nós é que complicamos as coisas. Então, todos nós somos chamados a uma vocação. E aí você pode pegar Marcos, capítulo 1, versículo de 16 a 20. Marcos 1, capítulo de 16 a 20. Que fala do chamado, a vocação dos 4 primeiros discípulos. E o Evangelho nos diz assim: caminhando para junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, o irmão de Simão, lavavam a rede ao mar, lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde em meu seguimento, e eu farei de vós pescadores de homens. E imediatamente, deixando as redes, eles o seguiram. Um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles também num barco consertando as redes. E logo o chamou. E eles, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados, partiram em seu seguimento. Palavra da salvação. E a gente pode ir fazendo uma análise aqui desse texto. A gente começa aqui, ó, Jesus caminhando junto ao mar da Galileia, viu ali André, viu Simão, viu André. Então, era um dia cotidiano, vamos dizer, né? Então, Jesus também estava trabalhando, porque Jesus trabalha muito, né? A palavra diz que ele trabalha muito por nós, pela nossa salvação. Então, Deus trabalha muito e Jesus dizia, e eu também. Então, Jesus estava trabalhando no anúncio do reino, para levar Deus às pessoas, para revelar Deus. Então, Jesus estava ali trabalhando e ali ele
com certeza ele ficou vendo ali Simão e André, ele ficou observando, né, o trabalho deles ali na pescaria, né, homens ali bem, talvez bem organizados. Aí Jesus olhou para ele, olha só, esses aí dá para ser pescador de homens, né? Dá para viver isso aí. Olha só a disposição que eles têm. Com certeza Jesus viu assim, a disposição desses homens. Ele logo chamou. E imediatamente eles seguiram Jesus. E o seguimento de Jesus é um seguimento que vai exigir um esforço muito grande, não é um seguimento qualquer, né? E Jesus fala para eles: Eu vos farei pescadores de homens, vinde em meu seguimento. E eles que eram pescadores, que eram hábeis ali no seu trabalho, estavam trabalhando no seu dia a dia ali, eram hábeis no seu ofício, que era ali a pescaria, agora foram chamados a serem pescadores de homens, a mergulhar no mistério de Jesus, a viver aquilo que Jesus ensinaria para eles na condição de discípulos. Eles começaram ali no processo, né, do discipulado, um contínuo processo de fazer aquilo que é a vontade de Deus, de viver a sua vocação específica, de viver os mistérios de Cristo, de colocar a Cristo como centro de sua vida. E para entrar no mistério de Jesus, de Cristo, todo que é chamado, toda pessoa que é chamada, tem que colocar Jesus como centro, porque senão não tem como. Como é que eu vou viver um chamado, uma vocação, se eu não adentrar nesse mistério? Porque mistério é algo que eu não sei, não vou desvendar nunca, é um mistério, eu não sei, eu só preciso viver. Se Jesus pede algo de mim na minha vocação, eu preciso viver, eu preciso obedecer. Eu não vou ali questionar por que que é isso, por que que é aquilo, não. Todos nós temos um chamado, não temos? Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós vamos ter que voltar para Ele. E precisamos viver aquilo que é específico nosso, daquilo que Deus ele confiou a nós. E nós, comunidade Filho Amado, nós temos algumas pessoas que foram chamadas, que vivem o caminho vocacional, que estão no processo do caminho vocacional. E eu peço a vocês, meus irmãos, vocês que estão no discernimento, que estão desse caminho no discipulado, que estão no postulantado, que possam mesmo mergulhar no mistério de Cristo e não desistir, vá até o final, não desista. Não desista, procure compreender, procure viver, amar, compreender, não da sua maneira, mas da maneira de Cristo, né? Vivendo, porque a compreensão de Cristo para nós é viver. Não é ali 2 mais 2 é 4. Não, não é assim. É diferente no segmento de Jesus Cristo. Então, disse Jesus, né? Vinde após mim. E aqueles que Jesus chama para que o siga, deixam de participar da sua. Aliás, passam a participar da sua sorte. Aqueles que Jesus chama passam a participar da sorte de Jesus. É abandonar tudo para ganhar tudo. Nós aprendemos, né? Então, deve estar preparado para o sofrimento e para a cruz. Tudo o que você aprendeu até hoje, tudo que você, né, teve de conhecimento, deve colocar tudo por terra, diante daquilo que Jesus tinha para oferecer para você no seu chamado, na sua vocação específica. E a gente pode até entender isso, né? Cair por terra, deixar tudo, desconstruir tudo. A gente pode pegar o evangelho das casas que foram construídas, uma na rocha e outra na areia. Então, tudo que nós construímos que não foi centralizado em Deus, não foi da vontade de Deus, precisa cair por terra. Porque essa casa que foi construída na areia foi uma casa bem planejada, foi uma casa arquitetada. A pessoa ali na sua inteligência, né, construiu aquela casa, reforçou ela de todos os jeitos, mas ele construiu na areia. Não construiu nos alicerces daquilo que era a vontade de Deus. E a casa, ó, ruiu. E assim precisa ser aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós aprendemos que não foi da vontade de Deus, que não estava no segmento de Cristo, que não teve Jesus como centro, ele precisa cair por terra. Aí, para compreender melhor o chamado, né, como nós devemos viver bem o nosso chamado, nós podemos também pegar Primeiro Reis 19, de 19 a 21, que vai chamar e vai ser, aliás, que vai ser a passagem da vocação de Eliseu.
que é muito importante também para nós. E diz assim a palavra: partindo dali, Elias encontrou Eliseu, filho de Zafate, enquanto trabalhava 12 arápenes de terra. Ele próprio, no 12º, Elias passou perto dele e lançou sobre ele o seu manto. Eliseu abandonou seus bois, correu atrás de Elias e disse: deixa-me abraçar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. E Elias respondeu: vai e volta, pois que te fiz eu? Eliseu afastou-se de Elias e, tomando a junta de bois, a imolou, serviu-a, serviu, serviu-se da lenha do arado para cozinhar a carne e deu-a ao pessoal para comer. Depois levantou-se e seguiu Elias na qualidade de servo. Então, esse trecho da vocação de Eliseu é muito importante também que nós possamos assimilar. No mesmo jeito que Simão, esses 4 primeiros que Jesus chamou, estavam ali no seu trabalho, no seu cotidiano, assim mesmo, estava Eliseu trabalhando, era um homem de posses, né? Porque um homem que tem 12 juntas de bois é um homem que tem algumas posses. Então, era um homem estável, estava ali trabalhando, né? E, de repente, Elias vem e joga um manto sobre ele. Tem todo um simbolismo, um manto sobre Eliseu. E, para a gente compreender melhor sobre esse manto, o manto significa a dignidade da profecia. Eliseu era o sucessor dessa profecia. Passar o manto é uma forma de responsabilizar outros, no caso Eliseu, a fim de que a boa notícia não fosse interrompida. Então, Eliseu precisava continuar ali o trabalho de Elias, né, no reino, de, de, de viver ali o, o seu chamado. Eliseu precisava continuar, tanto é que ele pediu a porção dobrada, né, do Espírito, quando ele viu Elias partir. E o manto era um objeto precioso. O manto de Elias tinha poder de transformador, tinha força, tinha um simbolismo muito grande, o manto de Elias. E por isso que Elias, né, quando ele diz: eu tenho que ele me despedir do meu pai. Aí Elias vai e volta. Pois o que te fiz? Não foi pouca coisa que Elias fez com ele. Colocou o manto, né? Dando para ele a sabedoria, dando para ele a força, o seguimento, né? Dali da vontade de Deus. Não foi pouca coisa, né? E Elias, ele observa bem. Vai e volta. Pois que te fiz eu? Ele vai, né? E ele mata os bois, assa os bois, dá para os seus empregados, dá para a sua família e vai seguir Elias, né? E é um homem que extraordinário, né, na vontade de Deus, que fez aquilo que realmente a gente nem imagina, com tanta força que ele ficou, né, na sua vocação, de abraçar a sua vocação com convicção, com certeza, não voltou atrás, né? Não desistiu, foi até o final. E é assim que nós devemos também abraçar a nossa vocação. Nós devemos ser pastores, diante da messe do Senhor. E Pedro, ele foi o nosso primeiro pastor, nosso primeiro papa. E eu lembrava, né, quando refletia esse tema de Pedro, lá no simpósio que falava de Pedro, que Pedro, ele foi questionado por Jesus, né, 3 vezes. Senhor, aliás, Jesus perguntou para ele: Pedro, tu me amas? Perguntou 3 vezes de Pedro. E Pedro, ali chateado, né, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ali, ó, essas palavras de Jesus significavam para Pedro que ele deveria ter ação, era ação. Ação de cuidar das ovelhas, ação de ser o protetor das ovelhas. Para João foi diferente, né? O discípulo amado, que significa contemplação. Né? Mas para Pedro era ação. Ele precisava colocar em prática aquilo que era a vontade de Deus, aquilo que era próprio do seu chamado, da sua vocação. Ele precisava ser firme, precisava ser forte. Pedro precisava mesmo, ali, com toda a sua força, levar em frente o reino de Deus. Ele precisava dar testemunho, né, com toda a sua vida. E ele abraçou.
né? E ele foi esse que realmente foi ação, né? Um homem que a gente sabe pessoas com seus discursos, com a sua pregação, com a sua maneira de viver, com o seu jeito de viver. Ele levou muita gente, né, para a salvação por conta da sua vocação bem vivida. E também lembrando, né, quando eu estava refletindo esse tema, que lá no simpósio também a Maria Francisca da comunidade Oásis, ela dizia, né, que ela diz até que é um erro teológico, né, quando Jesus nasce, Jesus menino, que veio os pastores, os primeiros que vieram com os pastores, porque eram pobres, ali marginalizados do povo. Então Jesus veio para esses pobres, esses sofredores. Ela disse que não. Ela falou com toda veemência, não. Foi os pastores, porque nós também, como pastores, devemos ir ao pastor dos pastores, que é Jesus. E não só ir, mas também levar o cheiro das ovelhas, que nós somos responsáveis de pastorear. Então, é muita responsabilidade que nós temos, assim como Eliseu recebeu essa responsabilidade, no manto de Elias, nós também recebemos com o nosso chamado. Quando nós somos chamados, um manto é jogado sobre nós. Quando nós fomos ali sentindo essa vontade de fazer um discernimento vocacional aqui nessa comunidade, que fizemos ali o processo, que estamos fazendo o processo, nós estamos recebendo esse manto, o manto da responsabilidade de levar as ovelhas que nos são confiadas ao pastor dos pastores. Precisamos levar o cheiro, precisamos atrair, né? Com o nosso cheiro, com o nosso testemunho, outras pessoas para que nós possamos levar o mestre. Então não é pouca coisa, por isso que Elias fala, né? O que te fiz eu? É a mesma coisa, hoje nós podemos questionar. O que te fiz eu? Jesus pode perguntar também de nós hoje. Não é pouca coisa, ele confia em cada um de nós. Ele acredita que nós podemos, né, levar adiante a nossa vocação de maneira firme, sem vacilar. Vamos passar pelos sofrimentos? Vamos. Vamos passar pelas provas? Vamos. Mas nós somos capazes, porque nós somos filhos de Deus. Nós temos um chamado, nós temos uma vocação para viver. Nós temos, nesse mundo, que fazer a diferença. Nós não precisamos viver e não podemos viver de qualquer jeito. Nós somos especiais. Todos nós, a humanidade inteira é amada por Deus. E precisamos viver as dimensões do nosso chamado, como pai, como mãe, como filhos, como vocacionados. Precisamos abraçar, né? Precisamos desejar, aliás, precisamos com muita força desejar viver de maneira firme, sem vacilar, porque as artimanhas do inimigo vêm contra nós, contra as nossas vocações. Você que está nos assistindo, que sente um chamado a estar mais próximo de Deus, seja firme, não vacile. Tenha força de dizer a cada dia um sim para Deus, para aquilo que Deus chamou, confiou a você. E não desista, porque às vezes nós desistimos por pouca coisa, às vezes um trabalho nos tira da nossa caminhada, às vezes uma faculdade, quando nós já falamos, nós já sabemos de tudo isso. Tira. Mas a gente sabe, né? E a gente finda que continua vivendo, né, esses atropelos da nossa vocação. E nós não podemos ser assim. Nós temos que ter responsabilidade de viver a nossa vocação e colocar por terra, né, aquilo que construímos e deixar Jesus construir em nós e através de nós. E eu me lembrava também de Elias, quando eu estava refletindo esse tema. Elias, ele compreendeu muita coisa também no seu chamado, no seu processo, né, de discipulado, vamos dizer assim. A palavra diz, né, que ele, fugindo de Jezabel, com medo, né, de morrer, ele se escondeu numa gruta. Aí ele ali escondido e ele escutou o som de um vento impetuoso e ele viu que não era Deus. Depois do terremoto, ele viu que não era Deus. Depois o fogo, e ele viu que não era Deus. Aí uma brisa suave veio e ele escutou a voz de Deus. Aí eu fico imaginando que ali caiu por terra também, na mentalidade de Elias, muitas coisas, porque se vem um terremoto, vai matar. Se vem ali aquele vento, aquela tempestade, vai matar. Se vem um fogo, vai matar. Então Deus é amor. Deus ele não é um carrasco. Então, quando vem aquela brisa leve, suave, que simboliza a intimidade
de Deus com o profeta, ele conseguiu ouvir a voz de Deus. Ele conseguiu compreender onde estava Deus. E nós precisamos também compreender hoje, às vezes na nossa vida, tantas coisas vão acontecendo, é tantos maremotos, é tantos terremotos, é tantas avalanches, e às vezes a gente não consegue parar para escutar essa brisa leve que todos nós somos capazes de escutar. Às vezes se escondendo de tudo e de todos, né? Escondendo de tantas dificuldades, às vezes a gente se esconde das dificuldades, não quer enfrentar ali os nossos medos, não quer enfrentar até mesmo os nossos erros, não quer admitir as nossas fragilidades, a gente se esconde. Mas é preciso, né, estar atento a ouvir a voz de Deus, a ouvir a voz do nosso Mestre. Então, que a gente possa, nesse momento, fechar os nossos olhos. Você pode ficar do jeito que você está mesmo, meditar sobre o seu chamado. Como está o seu chamado? Como é que você está como esse aprendiz de Deus, esse seguidor? Como é que está a sua vocação hoje? Como é que está o seu processo de aprendizado? Será que você está deixando, né, de viver publicamente o seu chamado? Será que você está ficando insignificante? Porque não podemos ser insignificantes no nosso chamado. Nós temos que ser notórios, como fala o significado da palavra. Nós temos que aparecer, não a nossa imagem, mas o anúncio. O anúncio de Jesus, o testemunho de Jesus deve aparecer através de nós, deve ser notório, deve ser publicado, deve ser divulgado. Mas será que você está na condição de discípulo que está aprendendo, que está com o coração aberto, dócil? Porque um discípulo ele é dócil, ele é sensível a ouvir a voz do pastor, ele é dócil a acolher as correções e a olhar para si, reconhecer ali as suas fragilidades, os seus erros. Então, que você possa ir refletindo como está. Não só os que são vocacionados desta comunidade, mas você que é pai, que é mãe, que é filho, que é servo de Deus, que tem um chamado a viver a santidade, um chamado para a igreja, um chamado à vida. Então, você pode ir refletindo como é que está. Como é que está hoje o seu seguimento de Cristo? Será que você está relaxado? Será que está deixando tudo relativo? Ah, é assim mesmo? Será que você está colocando por terra a vontade de Deus e elevando a sua vontade? Será que a sua mentalidade está vivendo mesmo essa metanoia do seu chamado? Vá refletindo. Tudo aquilo que Deus confiou a você e confia. Quantas almas podem ser resgatadas pela sua vida, bem vivida diante de Deus? Quantas pessoas podem ser salvas mediante o seu chamado, mediante o seu sim, mediante a sua resposta a cada dia? Porque a cada dia eu tenho que dar uma resposta para Deus. Porque a cada dia eu sou tentada a não viver bem a minha vocação. A cada dia eu sou tentada a frustrar as pessoas, a decepcionar as pessoas. A cada dia. Então, que a cada dia também você possa ir renunciando. Diante dessas tentações, você possa renunciar para viver como filho de Deus, para viver aquilo que Deus sonhou para você,
na sua vida, na sua vocação. E vamos cantando nesse momento, pedindo que a força do nosso chamado possa superar as nossas fragilidades, as nossas limitações, os nossos medos. Que a força do nosso chamado possa nos dar vigor e disposição para cada dia e dizendo sim. Cantemos.